e amém. Meus irmãos, 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Deixa eu conversar com você antes de lermos o texto da Bíblia Sagrada. Nós estamos às vésperas de 2025 e nós vamos logo iniciar a campanha 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. É campanha de projeto de vida. E todos nós queremos ter um ano abençoado, um ano de vitórias. Todos nós queremos desfrutar do que Deus tem para a nossa vida. Isso aí é certo, é sabido que todos aqui nos reunimos com essa finalidade, de termos de Deus a bênção e a partir da palavra de Deus, a partir da bondade de Deus, avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Ocorre que muitas vezes, nós temos um entendimento de fazermos aquilo que achamos que devemos fazer. O que eu acho que eu deva fazer, eu faço. O que eu acho que eu entenda que eu não deva fazer, eu não faço. E com isso, eu vou levando a minha vida. E aparentemente, não tem nenhuma implicação. Aparentemente, não tem nenhum problema. Aparentemente, está tudo bem, está tudo normal. Agora, à luz da Bíblia, nós vamos observar que esse tipo de postura, esse tipo de comportamento pode ser um comportamento prejudicial a qualquer pessoa que queira chegar e desfrutar de uma vida próspera e abençoada e vida de honra, porque ninguém quer viver na humilhação. Então, a intenção da reflexão de hoje é mostrar de uma maneira didática, eu vou me esforçar para isso, mas mostrar o perigo de eu tomar a decisão de praticar aquilo que eu acho que eu deva praticar e selecionar o que eu recebo, o que eu não recebo do altar. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa na nossa festa e nós conversávamos sobre situações, e uma das situações era de um determinado local de trabalho, onde a pessoa ela compartilhou, ela falou de situações no local de trabalho. E ela disse, às vezes é difícil, porque você quer ser um cristão, mas sendo um cristão você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo outro. E eu comungo dessa ideia, desse pensamento. Dentro do nosso local de trabalho, muita coisa que acontece pode de repente ser diferente do que nós gostaríamos que fosse. Nem tudo é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Às vezes a situação ela se apresenta diferente. Agora, uma coisa é algo ser apresentado de maneira diferente do que eu gosto. Um gosta do amarelo, o outro gosta do vermelho, o outro gosta do verde, o outro gosta do azul. Está tudo bem. Cada um gosta de algo, cada um faz de uma forma. Na casa do irmão, na casa da irmã, cada pessoa tem um jeito, um hábito, um costume. Tem casa onde a pessoa ela chega, ela não janta, por exemplo, se ela não tomar banho. Enquanto todo mundo não tomar banho, não janta. Ponto. Tem casa onde a pessoa ela chega, ela janta, e depois que ela jantou, a hora que ela quiser, ela vai tomar banho. Tem casa onde cada um faz o seu prato. Tem casa onde a esposa faz o prato do marido. Tem casa onde a pessoa se comporta de um jeito, e tem casa onde a pessoa se comporta do outro jeito. Sim ou não? Todos aqui nos comportamos iguais? As nossas casas, tudo é igual? Não, não é. Nós sabemos que não é. E até aí está tudo bem. Faz parte. É desse jeito que acontece no dia a dia. Eu não tenho como mudar. Então, se eu estou dentro da minha casa,
Dentro da minha casa tem eu não vou colocar como uma regra, mas há um andamento que já foi dado, e aquele andamento ele é repetido dia após dia e pronto. Agora, se eu estou na casa de alguém, eu via de regra, vou respeitar o andamento daquela casa, e assim por diante. Então, dentro do ambiente de trabalho, mesma coisa. O que não pode, e aí nós não podemos, se alguém nos incentivar, se alguém falar, se alguém pedir, se alguém quiser que nós façamos o que é errado, o que é pecado, aí não tem negociação, não tem negócio, não dá para negociar. Mas a pessoa é meu patrão ou minha patroa, tá? Mas está querendo que você peque, que você faça o que é errado, o que vai na contramão dos seus princípios, da palavra de Deus, que é a palavra que norteia a sua vida. Então você, primeiro, ou conversa e explica: não vou fazer por isso, isso e isso. Ou você pega e, final do expediente, procura o RH e conversa: eu quero a demissão, estou pedindo a demissão, e explica o porquê da demissão, e pronto. Ou se não quiser explicar também o porquê da demissão. O que não dá é para negociar com o erro, não dá para negociar com o pecado, não dá para negociar com a falha, com a falta oferecida por alguém. Então a lição de hoje, a reflexão de hoje, ela vai nos ajudar, ou ela tem o propósito de nos ajudar a tomarmos o cuidado para não ficarmos vivendo uma metade ou uma meia obediência, para não praticarmos algo que nos satisfaça, mas deixarmos de praticar algo que deveríamos praticar, mas como não nos satisfaz, então nós não praticamos. Você entendeu? Sim ou não? Eu fui claro na introdução, sim ou não? Esse é o objetivo da reflexão de hoje. Lógico que nós ainda estamos em 2024. Ainda temos alguns dias, mais precisamente 16 dias, para finalizar 2024. Mas daqui a pouco inicia 2025. E nós vamos iniciar com o nosso projeto de vida, com os nossos sonhos, com os nossos planos. Mas eu posso estar caindo numa armadilha de estar planejando, de estar projetando uma vitória, de estar me esforçando para que as coisas aconteçam, e por um lado eu planejo, por um lado eu procuro fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível, a partir da caneta e do papel, mas por outro lado eu deixo de praticar aquilo que vai verdadeiramente me assegurar a vitória, que é a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia, Vitor? Já estamos aí, né? 1 Samuel 15:1. Vou lendo e vou parando. A história vai ser contada de uma maneira paulatina. Samuel disse a Saul. Quem falou com Saul? Samuel. Samuel era um profeta, era um homem de Deus. Saul era um rei estabelecido por Deus. Samuel disse a Saul. E Samuel conversa com Saul iniciando da seguinte forma: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. Então, o Samuel, ele apresenta as credenciais dele para começar a conversa com o Saul. Ele está dizendo: não é qualquer um que está conversando com você. Quem está conversando com você é aquele que foi enviado por Deus para te ungir. Lá atrás, você me recebeu para que a unção fosse derramada sobre a sua vida. É exatamente esse que está falando com você. Então o Samuel começa mostrando, chamando a atenção de Saul. Por quê? Porque quando Samuel conversa com Saul, num outro momento, Saul ainda não era rei. Mas agora o Saul é rei. E a troca de nível na vida de uma pessoa, ela pode muitas vezes ser problemática. Porque enquanto a pessoa está no chão da fábrica, ela é uma. Quando a pessoa sai do chão da fábrica e vai para a sala do ar-condicionado, ela se comporta de outra maneira.
Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ela é uma. Quando a pessoa tem a história dela sendo mudada, transformada, ela se comporta de outra maneira. Eu estou acostumado a ver pessoas assim, que quando chegam na igreja, chegam com a vida toda caindo aos pedaços, com a família caindo aos pedaços, finanças caindo aos pedaços. A pessoa chega precisando de uma ajuda urgente e você está ali pronto. Eu digo você, o músico, o diácono, o intercessor, o pastor auxiliar, a igreja está pronta para abraçar a pessoa e ajudar a pessoa. Quando aquela pessoa ela tem a vida começando a ser mudada, transformada, o comportamento dela já é outro. Aí muita coisa já muda na cabeça dela. Aí aquele pastor que até então era o pastor, já não é mais tão aquele pastor assim. Aí aquela música que antes tocava no coração, tocava na alma, já não faz mais, já não promove mais aquela conexão terra-céu como antes promovia. Aí aquele espaço físico que em outro tempo era agradável, era gostoso, já não atende mais ao anseio da pessoa. Ela quer algo diferente, ela quer algo que seja totalmente diferente daquilo que ela tem vivido no dia a dia. Aí aquilo tudo que no início era tão importante, tão valioso, tão precioso para a pessoa, deixa de ter aquele valor, aquela importância, aquela relevância. Então o Samuel, ele conversa com Saul dizendo assim, Saul, é importante você entender, quem está conversando com você é quem veio para ungir você em um outro tempo. E o texto daqui a pouco vai falar com mais clareza ainda a respeito disso aí. Continuo no verso 1. Por isso agora escute a mensagem. E a mensagem é de quem? É do Senhor. A mensagem não é minha, Samuel dizendo. A mensagem não é minha. A mensagem ela é do Senhor. É algo de Deus para a sua vida. Verso 2. Assim diz o Senhor: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora, vão e ataquem os amalequitas. Consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Deus dizendo para o Saul, eu estou entrando com providência na vida de vocês e farei justiça contra aqueles que promoveram o mal a vocês. Deus simplesmente dando uma palavra que na minha opinião é uma palavra de ânimo, de motivação, é uma palavra de renovo, é uma palavra onde Deus está dizendo assim: quando vocês estavam sofrendo, eu não estava desatento. Quando vocês estavam sofrendo, eu não estava com a mão encolhida. Quando vocês estavam sofrendo, meu ouvido não estava tampado. Eu ouvi e agora eu estou agindo. Porque eu sou um Deus tardio em irar, mas eu sou um Deus que não tenho por inocente aquele que é culpado. Você está entendendo? Diga amém. Amém, graças a Deus. É a conversa de Samuel com o Saul. É importante nós entendermos o que é que está acontecendo aqui. Deus está dizendo por Saul de uma maneira muito clara: eu vou agir em relação àqueles que foram injustos com você. Vou continuar a leitura do texto. Estou no verso 3, na metade do verso 3. Não poupem homens, não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens, os reuniu em Telaim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, armou uma emboscada no vale. Bom, Deus usa o Samuel para conversar com o Saul. Ele fala para Saul a respeito dos amalequitas. O Saul ouve a mensagem. O Saul, sendo rei, ele organiza um exército numeroso. Esse exército numeroso se coloca num local estratégico. Eles vão e
preparam uma emboscada, final do verso 5 assim, ensina. Aí continua a leitura no verso 6. Então disse aos queneus, aqui já vamos começar a ver um posicionamento que não está de acordo com a palavra inicial. Então disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Deus não falou para Saul que era por Saul orientar ninguém de sair da onde estava. Aquele povo, os queneus, eles estavam juntos com os amalequitas. Eles viviam junto dos amalequitas, dia após dia. E se nós formos olhar de uma maneira um pouco mais ampliada, fazermos a nossa reflexão, o Salmo 1 ensina para nós: é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Eu tenho que fazer uma seleção das pessoas com as quais eu ando. Um ditado popular diz: quem dorme com porco amanhece comendo farinha. Eu tenho que tomar cuidado com a companhia à minha volta. A Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. É só nós pegarmos e abrirmos uma caixa de reflexão aqui sobre companhia, sobre pessoas à nossa volta, sobre gente com as quais nós andamos no dia após dia. Em Números, capítulo 13, capítulo 14, nós vamos ver 12 espias sendo enviados por Moisés para espiar a terra que Deus daria ao povo. 2 espias, Josué e Calebe, olham a terra, veem que a terra é boa, eles identificam que ali há sim obstáculos, há dificuldades, há situações a serem vencidas e superadas, mas eles de maneira confiante, eles dizem: é só nós agradarmos o Senhor que Ele nos dá a terra boa. Outros 10 dizem: nós não temos chance, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Eles são muitos, eles são numerosos, nós não vamos chegar em lugar nenhum, nós vamos acabar sofrendo ali. Eles fazem um relato totalmente pessimista. A Bíblia diz que eles choram, esses 10 choram, os que estão à volta deles choram, e o povo todo entra em desespero. Por quê? Porque havia no meio deles pessoas negativas, pessoas que não acreditavam, pessoas que não confiavam, pessoas que não estavam olhando para Deus. E a partir do momento que essas pessoas não estavam olhando para Deus, elas foram tomadas pelo temor, e tomadas pelo temor, elas contaminaram aqueles que estavam à sua volta. Nós poderíamos ficar falando de inúmeros e inúmeros exemplos na Bíblia da importância das pessoas à nossa volta e o cuidado que nós devemos ter, embora não seja esse o objeto da nossa reflexão, mas o texto diz, e eu fiz uma parada para conversar com você. Deus não falou: separa os queneus dos amalequitas. Deus falou: vai lá e resolve o que tem que ser resolvido. O Saul, por conta própria, ele toma a decisão de fazer uma separação. Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos. Ah, tá bom, eles foram bondosos. Então havia ali uma bondade que estava por trás, e essa bondade estava trazendo ou fazendo com que um sentimento de que havia uma pendência precisava ser como eu diria, uma pendência precisava ser paga. Foram bondosos conosco ali atrás, agora nós vamos ser bondosos com vocês também. Mesmo que vocês estivessem junto de pessoas que faziam mal para nós. Mesmo que vocês estivessem junto de pessoas que planejavam e trabalhavam contra a nossa vida, não tem problema nenhum. Nós temos um favor a pagar para vocês. E aí fica uma outra caixa, que eu também não vou entrar, do cuidado com os favores que nos fazem. Porque muitos favores, eles são feitos visando o amanhã. Muitos favores são feitos visando algo em troca ali na frente. Às vezes a pessoa faz um favor para você hoje aqui, porque ela está querendo algo de você ali na frente. Bom, aqui o texto mostra
um exemplo assim. E eu não vou me alongar dentro dessa situação, vou continuar a leitura. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Verso 7. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o povo. O rei Agag, ele capturou vivo e ele manteve vivo. Os demais, eles mataram. Abrimos uma outra caixa de reflexão para pensarmos aqui. O Agag era rei. O Agag era quem planejava. O Agag era quem projetava. O Agag era quem enviava as informações. O Agag era quem agia de maneira astuta muitas vezes. O Agag eles mantiveram vivos. O povo que executava o que o rei mandava, o povo morreu. Você está entendendo? Sim ou não? A Bíblia diz assim, ó, Jesus falou assim em certa ocasião: você fere o pastor e a ovelha se dispersa. Jesus, ele não estava falando de um pastor e de uma ovelha. Jesus estava falando da importância das lideranças na vida de uma pessoa. Se você atingir um pastor, se você atingir uma liderança, você acabará sofrendo a consequência por ter atingido essa liderança. Aqui, por exemplo, nós temos lideranças. Nós temos o Celcinho, que é o responsável pela música. Se os músicos, de uma maneira conjunta, trabalharem para promover o mal na vida do Celcinho, eu sei que não acontece, graças a Deus por isso, mas apenas vou exemplificar. Se o pessoal trabalha contra a vida do Celcinho, o Celcinho, entristecido, chateado, machucado, vai acabar deixando de produzir o quanto ele pode produzir dentro da área da música. O pastor Carlos, que é o responsável pelos diáconos, se os diáconos trabalham de uma maneira conjunta para trazer chateação, tristeza para o pastor Carlos, chateado, entristecido, naturalmente ele vai começar a trazer dificuldades dentro do trabalho, e naturalmente o trabalho não vai acontecer como poderia e deveria acontecer. Temos líder de jovem, de adolescente, de juniores, temos vários líderes, temos a liderança do pastor. É a mesma história, é a mesma história. Aliás, lá em Hebreus fala a respeito disso. Olha, estejam submissos, estejam sujeitos à autoridade que seu pastor ele foi imbuído, para que ele possa trabalhar, agir, fazer com alegria e com satisfação, para o bem do rebanho. Quando o Saul ele permite que o Agag fique vivo, ele está mantendo viva uma liderança. Você já viu na TV muitas vezes noticiário, o Hezbollah foi atacado e adeptos ao Hezbollah morreram num bombardeio. O Hamas, um grupo extremista do Hamas foi bombardeado e muitos adeptos acabaram morrendo. Muitos do Estado Islâmico acabaram sofrendo um ataque e morreram. Eles noticiam e pronto, ponto, parou por aí. Não continuam a conversa. Mas quando um líder do Hamas é morto, aí a história é outra. Aí a história ela é notificada, é registrada. Todo mundo quer assumir que matou o líder, seja do Hamas, seja do Estado Islâmico, seja do Hezbollah, ou seja de qualquer outro grupo terrorista. Por quê? Porque matou, porque afetou, porque alcançou a inteligência que estava por trás de um grupo organizado. Você está me entendendo, sim ou não? É importante entender, porque se não entender a importância de uma liderança em qualquer lugar que nós estejamos, nós teremos dificuldade no dia a dia. O Saul, ele sabia da importância da liderança do Agag. Ele mata os soldados, mas ele deixa vivo o rei. Morreu a liderança, morreu os soldados, mas o líder continua vivo. Esse líder, sendo habilidoso, em pouco tempo ele consegue juntar um novo grupo de soldados. Em pouco tempo ele consegue treinar um novo grupo de pessoas. A importância de uma liderança. Então o Saul mantém vivo, está aqui o texto,
mantém vivo Agag, mas os amalequitas foram exterminados. Mais uma vez, o Saul, ele está deixando de cumprir a palavra, como a palavra havia sido entregue para que ele cumprisse. Continuemos com a leitura. Verso 9. Saul e o exército pouparam Agag. Além de poupar Agag, pouparam também o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros. Pouparam tudo que era bom. O que era bom eles pouparam, mas o que era desprezível e inútil, desprezaram por completo, ou destruíram por completo. O que era desprezível e inútil foi destruído, mas o que era bom e o que era gordo, eles mantiveram vivo. Aquilo que trazia certo interesse para eles foi mantido vivo. Aquilo que não tinha importância nenhuma, eles fizeram o quê? Eles destruíram, eles acabaram. Olha o comportamento, olha o perigo. Olha o perigo de você olhar para algo que de repente pode ser importante para você em algum momento e você manter aquilo ali vivo, manter aquilo ali em pé, manter aquilo ali em stand-by, e algo que já não faz mais sentido nenhum para você, você pegar e desprezar. Olha o perigo. Se Deus fala para nós, extermina com tudo, limpa com tudo, acaba com tudo, dá um reset e passa pelo processo da regeneração, que é começar tudo de novo, um novo gene. É assim que nós temos que viver. O crente, ele não pode, ele não deve viver mantendo as reservas dele. Então, tem tal coisa que antes de Jesus eu fazia, eu não vou eliminar por completo, porque vai que eu precise de novo. Tem tal situação que eu fazia e eu vou manter ali protegido. Aqui está uma proteção de algo que não devia ter sido protegido. Você está me entendendo? Sim ou não? A conversa está ficando clara? É um rei que recebeu uma orientação, acaba com tudo, e esse rei toma a decisão, por conta própria, de acabar com apenas aquilo que aos olhos dele deveria ser exterminado. Ele recebeu uma palavra diretiva para a vida dele, mas a palavra diretiva, ele colocou em prática apenas uma parte dela. Continuemos com a leitura. Então o Senhor o Senhor falou a Samuel. Deus estava olhando tudo como ele olha tudo. Aí ele chama o Samuel. Samuel, vem cá que eu vou conversar com você. Eu tenho algo para te dizer. Vamos ver o que Deus disse para Samuel. Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Olha que palavra que Deus fala por Samuel. Eu estou arrependido de colocar essa pessoa como rei. Porque antes de ser rei era um, depois de rei passou a ser outro. Antes de ser rei tinha um comportamento, depois de rei passou a fazer aquilo só que ele queria fazer. Deixou de seguir as minhas instruções, me abandonou. Antes eu era importante para ele, agora já não sou mais. Só que quem colocou ele, quem estabeleceu ele como rei, fui eu. Deus falando com o Samuel e dizendo: Samuel, olha o comportamento do Saul, como mudou. Olha o poder na vida de uma pessoa quando ela recebe uma determinada autoridade sobre determinadas pessoas ou situações. Foi mudou. Antes ele ouvia, agora ele não ouve mais. Antes ele obedecia, agora ele não obedece mais. E isso aí é a armadilha que é preparada para muitos. Para que muitos caiam e não tenham o êxito esperado. Ele era rei. Ele era uma pessoa que podia selar ali o reinado dele de uma maneira poderosa e vitoriosa, como o Davi. Só que ele tem um comportamento diferente. Continuemos com a leitura. Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou, não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado, clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: olha, de novo, vamos fazer uma nova parada. O Samuel vai ao encontro do Saul. Só que disseram, o Saul
ele foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois para Gilgal. Antes do Saul ficar famosinho, achava ele fácil. Agora que ele ficou famosinho, agora já não acha mais. Você vê como que é a postura, como é o comportamento. É importante olhar o comportamento do Saul diante dessa situação. Antes dele ser rei, quando foi para ungí-lo rei, achou ele fácil. Ele estava fácil. Não teve que procurar ele para ungir. Onde que está? Não teve que procurar. Agora, depois de ungido rei, a partir do momento em que ele começa a fazer aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele acha que ele deve fazer, porque agora ele é rei. Agora ele tem sobre a vida dele uma autoridade. Tendo sobre a vida dele uma autoridade, imbuído de uma autoridade, ele começa a fazer o que ele acha que ele deve de fazer. Tanto que o texto diz que ele foi para o Carmelo, porque ali ele havia erguido o quê? Um monumento. Está ali o texto? Está aqui. Ele ergueu um monumento. O monumento que ele ergueu foi para quê? Para a própria honra. Eu me amo, eu me adoro, seja feita a minha vontade, e assim por diante. Ele começou a olhar para ele como sendo o responsável por toda e qualquer resposta na vida dele. São problemas, são armadilhas, são ciladas. Vou repetir o que eu comecei conversando com você. Ciladas, para que nós não caiamos. A conversa é essa, para nós não cairmos em ciladas. Não esquecermos que quem levanta rei ou quem abate rei é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem dá oportunidades é Deus. E nós vamos planejando, projetando para um ano de 2025, vitória sobre a nossa vida. Mas veja quanta coisa nós já conseguimos ponderar lendo o texto. Comportamento de Saul. Agora já não acha Saul. Por que não acha Saul? Porque o Saul está indo para lá e para cá. E inclusive ele está cultuando a ele mesmo. Já desapareceu. Já não acha ele. Você liga, você não acha ele. Você manda mensagem, você não acha ele. Você manda zap, você não acha ele. Você vai na casa, você não acha ele. Você tenta, você não acha ele. Porque agora ele é rei. E agora, além dele ser rei, ele tem um trono edificado dentro da própria barriga dele. Verso 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse. Agora é o encontro do Samuel com o Saul. Saul disse: o Senhor o abençoe. Ó Saul, como veio de uma maneira ardilosa. O Senhor te abençoe. Ele veio querendo agradar o Samuel. Ele veio querendo abraçar o Samuel, dizendo: o Senhor te abençoe. Oh, meu profeta, oh, meu amigo, oh, meu isso. Ele sabe com aquelas conversas mole que as pessoas vão para querer enrolar a gente? Oh, meu irmão, meu isso, meu... Só conversa. E o Samuel não cai na conversa do Saul. O Senhor o abençoe. Eu segui as suas instruções. O que você falou para fazer, eu fiz. Eu fiz tudo do jeito que você falou que era para fazer. Mas veja que uma pessoa que obedece a palavra pela metade, essa pessoa sempre deixa rastro, sempre deixa rabicho por onde ela passa. Versículo 14, o que diz o texto? Samuel, porém, perguntou. O Saul disse: eu fiz o que o Senhor falou para fazer. Tá bom. Então vamos continuar lendo a história. O Samuel então perguntou: esse barulho de ovelhas que estou ouvindo com os meus próprios ouvidos, que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Olha só. O Samuel, ele falou: bom, eu estou ouvindo boi, eu estou ouvindo ovelha. Não era para ter barulho nenhum. Você disse que você fez tudo o que era para ser feito. Da onde vem esse barulho então? Porque toda pessoa que pratica a palavra pela metade, ela sempre deixa rabicho. Ela sempre deixa um rastro.
ela sempre deixa um caminho, que ela está trilhando o caminho da desobediência. Não existe meio grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Não existe meio obediência. Ou obedece ou desobedece. O texto diz assim, ó. Respondeu Saul, verso 15. Outra postura de gente que obedece a palavra pela metade. Outra postura, ó. Respondeu Saul. Os soldados trouxeram dos amalequitas. Quem trouxe? Soldado. Ele não disse, ó, eu sou o líder dos soldados. E eu falei para os soldados, pode poupar tanto o rei quanto os animais que estivessem bonitos. Ele falou, os soldados, com outra palavra, estou passando a bola. Estou jogando a responsabilidade para o outro. Comportamento de gente que obedece pela metade. Nunca traz a responsabilidade para si. Sempre joga a responsabilidade para o outro. Adão e Eva fizeram isso lá no início de tudo. Transferiram a responsabilidade. Ó, os soldados trouxeram. Eles pouparam, não foram nós. Se fosse uma vitória, eu fiz isso. Nós fizemos isso. Não estava falando de uma vitória. Estava falando de um ato de desobediência. Como é um ato de desobediência, eles fizeram isso. Foram eles, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com o assunto. Continua o texto dizendo, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, justificando. Era por Senhor que foi poupado o melhor das ovelhas e dos bois. Mas destruímos totalmente o restante. Nós destruímos os soldados. Poupamos as ovelhas e os bois que estavam bonitos e gordos. O rei também segue vivo. Samuel disse a Saul, verso 16, fique quieto. Com outras palavras. Você já assistiu o filme? Onde no filme ou série, a pessoa fala assim, geralmente o policial fala assim, ó, você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Já assistiu? Isso aí foi tirado da Bíblia. Inclusive a Bíblia ensina que nós seremos julgados no final por tudo aquilo que nós dissermos. Aquilo que nós dissemos é que será colocado no nosso julgamento. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós dizemos. Tanto que Tiago fala, aquele que cuida da língua, ele consegue dominar um cavalo. Ele consegue conduzir uma embarcação. Porque a língua é um membro pequeno e esse membro pequeno ele tem um poder gigantesco. Então, tanto eu quanto outras tantas pessoas precisamos tomar esse cuidado com a nossa fala. Aqui ele começa a querer falar, ele começa a querer justificar, ele começa a querer esclarecer, ele começa a querer dar motivo para o ato de desobediência dele. E o Samuel poupa ele dizendo, fica quieto, não precisa falar nada. Não continue, melhor você não falar nada. Pronto, para. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E aí o Saul, responda-me, o que ele me disse, ou o que ele te falou para me dizer. O final do texto diz isso. Verso de número 17. Samuel disse. Aí volta naquilo que eu comecei conversando com você lá no início. Eu sou aquele que foi usado por Deus para te ungir. Lembra? Onde Samuel já desarmou Saul, por Saul não querer criar caso. Verso 17. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. Com outras palavras, nem você acreditava em você mesmo. Nem você. Ninguém acreditava em você talvez, mas Deus acreditou. Quando você não era nada, quando você não tinha moral nenhuma, quando você mesmo não conseguia acreditar em você, Deus acreditou em você e Deus constituiu você líder sobre Israel. É uma palavra pesada, forte, na minha opinião. É uma palavra que tem a intenção de dividir junta e medula, que tem a intenção de discernir intenções do pensamento. É a palavra que é viva. Olha, quando você não era nada, eu te ungi.
Quando você não era nada, eu te dei uma oportunidade. Quando você não era nada, eu dei a você a possibilidade de galgar, de tentar algo melhor na sua vida. Foi eu dar a oportunidade para você que você se atrapalhou. É isso que Deus está conversando com Saul, através da vida do Samuel. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Deus está chamando a nossa atenção e está nos alertando. Ele está nos alertando, Ele está dizendo, cuidado. Cuidado, porque você está tendo oportunidades que eu estou dando. Mas não deixa aquilo que aconteceu com o próprio Saul acontecer com você também. Cuidado para você não se atrapalhar. Cuidado para você não se achar melhor do que ninguém. Cuidado para você não edificar um altar dentro da sua barriga em seu favor. Cuidado para que quando eu precisar achar você, eu não conseguir achar você. Cuidado. É isso que aconteceu com Samuel, quando ele vai procurar por Saul. E é assim que Saul se comportou. Continuo no verso 18 e estou entrando na reta final da nossa reflexão. O Senhor ungiu você como rei sobre Israel. E Ele o enviou numa missão, ordenando, vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Uma missão fora dada a Saul. Por que você não obedeceu ao Senhor? Ali não está escrito, mas vou complementar para facilitar o entendimento. Por que você não obedeceu ao Senhor cumprindo com a missão que foi dada a você? Sabe? É algo que deve de provocar em nós. Porque nós recebemos missão da parte de Deus, mas nós muitas vezes não fazemos. E aí não fazemos e ficamos igual Saul, achando um monte de desculpa, tentando uma série de formas justificar o injustificável. E Deus está conversando, está falando, e aí? Eu ungi você, eu marquei você, eu designei você, eu constituí você. Por que você resolveu se tornar diferente daquilo que era para você ser? Inclusive eu te dei uma missão, e a missão que foi dada a você, você não cumpriu. Você não se preocupou em cumprir. Você fez diferente, você não obedeceu. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Com outras palavras, com tanta coisa boa na mesa, porque você foi comer aquilo que estava no chão, as migalhas. Com tanta coisa boa que você podia desfrutar, por que você foi pegar daquilo que era despojo, daquilo que era sobra, daquilo que fora consagrado para ser destruído? E muitos crentes vivem assim. Enquanto Deus tem uma mesa farta para a pessoa desfrutar, a pessoa rejeita a mesa farta, abrindo mão de cumprir a missão para o qual foi designado, desobedecendo a Deus, a palavra de Deus, desobedecendo ao propósito de Deus na vida da pessoa. E aí a pessoa ela vai se satisfazendo com despojo, com sobra, com aquilo que era para ser destruído. Com outras palavras, Deus não quer que nenhum de nós vivamos da sobra, vivamos daquilo que não presta, daquilo que não serve para nada, senão para ser destruído. Deus não quer, não é isso que Deus espera de nenhum de nós. Continuemos com a leitura. Verso 20. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, que é rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Era para ter destruído tudo. Agora ele continua, os soldados tomaram ovelhas, bois do despojo, transferindo responsabilidade. O melhor do que estava consagrado a Deus, eles trouxeram para a destruição, a fim de que os sacrificassem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Nós pegamos aquilo que não era para pegar, mas nós pegamos para sacrificar para Deus. Nós pegamos aquilo que não era para pegar, mas nós pegamos com a intenção de apresentar para Deus.
É interessante que muita gente pega o que não é para pegar. E aí coloca para Deus, dizendo assim: Deus, está aqui a minha oferta para o Senhor. Seja a oferta monetária, financeira ou qualquer outro tipo de oferta. Tem muita gente que se comporta desse jeito, trazendo para Deus aquilo que foi sobra, trazendo para Deus aquilo que não tem valor nenhum. O que eles pegaram aqui era algo que não tinha valor, que já estava consagrado para ser destruído. E às vezes o crente se comporta desse jeito. Sobrou uma moeda de 50 centavos no painel do carro, pega a moeda e joga na salva. Sobrou R$2 no troco da padaria, pega, põe no bolso, amassa igual dinheiro de pinga, joga dentro da salva. Sobrou 5 minutinhos, 10 minutinhos da agenda, aí se coloca à disposição de Deus. Aquilo que sobra para ele, ele apresenta para Deus. E aí ele fala: eu estou sacrificando para Deus. Verso de número 22, Deus continua conversando de um jeito muito firme com o Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Você vê que tem tanta gente que se preocupa com sacrificar, mas não se preocupa em obedecer. A pessoa, ela está preocupada em sacrificar. Nossa, eu faço um sacrifício. A minha vida é um sacrifício para Deus. Mas obedecer a palavra, ela não obedece. Deus, ele não está preocupado com o sacrifício. Ele está preocupado com a obediência. A Bíblia ensina isso. A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão, ou seja, estar cumprindo a missão para o qual você foi designado, é melhor do que gordura de carneiros. Então é importante eu entender e ir me organizando em relação a isso para os dias vindouros, seja 2024, seja 2025. Vou fazer um sacrifício disso, daquilo outro, mas não vou obedecer. Vou obedecer só uma parte. É melhor não sacrificar do que sacrificar e não obedecer. É melhor não apresentar desculpa para Deus, dizendo: Deus, eu me sacrifiquei nisso, eu me sacrifiquei naquilo. Grande coisa. O que eu estava pedindo era obediência. O Samuel, ele deixou bem clara a conversa. Aí o verso 23, que é o último versículo que eu faço de leitura com você, e eu finalizo a conversa. A rebeldia, ela é como o pecado da feitiçaria. A rebeldia é como o quê? A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Samuel não estava conversando com uma pessoa que não era crente. Samuel estava conversando com um crente. E ele estava dizendo para o crente: o seu comportamento é assemelhado ou é semelhante ao comportamento daquela pessoa que vai numa encruzilhada, ao comportamento daquela pessoa que vai numa mata, que vai numa cachoeira, ao comportamento daquela pessoa que busca deuses que não são deuses. O seu comportamento está exatamente igual ao comportamento deles, porque rebeldia, ou seja, se comportar de maneira rebelde a uma orientação passada, é exatamente a mesma coisa de você promover uma feitiçaria. E é engraçado que muitas vezes o crente, ele vai lá e ele vê alguma coisa dessa ordem no Instagram, ou ele ouve, ou ele vê algo, aí ele fala: está amarrado, está repreendido, que o Senhor tenha misericórdia. E muitas vezes ele mesmo é um feiticeiro, ela mesma é uma feiticeira. Muitas vezes ele mesmo está se comportando exatamente dessa forma, porque é um rebelde à palavra, é um rebelde à instrução, é um rebelde àquilo que Deus entregou para a pessoa como uma missão. Você vê, eu comecei a conversa falando com você a respeito do perigo. Isso é um perigo. Nós entregamos nossa vida para Jesus. Deus, ele tem controlado a nossa vida, não no sentido de nos manipular, mas no sentido de nos direcionar a pastos verdejantes e a água tranquila. Deus tem nos abençoado com a intenção de nós vivermos uma vida abundante. Mas aí eu tenho que tomar o cuidado. O Saul era rei. Saul não era qualquer pessoa, ele era um rei.
Mas como ele era rei, ele achou que ele podia fazer o que ele queria fazer, ó. Conclua a leitura dizendo assim, ó: a arrogância é como o mal da idolatria. E tem tradução que inverte, não usa a palavra arrogância, usa a palavra obstinação. Ou seja, aquela pessoa fazer o que ela quer fazer, tem que ser o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. É a mesma coisa da pessoa idolatrar. Aí vai o crente, que fala do católico, que carrega o altar, o andor, o terço, a santa, o santo e assim por diante. Mas o crente se comporta exatamente igual, porque se não for feito aquilo que ele quer que seja feito, do jeito que ele quer que seja feito, da maneira como ele entende que tem que ser feito, então aí ele simplesmente abre mão da visão ou da missão que foi passada para ele. Deus fala com Saul de uma maneira muito clara, é muito clara. A rebeldia é como feitiçaria, a arrogância é como a idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, e aí vem a palavra que deixa a gente assim em estado de alerta. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, eu também te rejeitei. Você vê? Ele era o quê? Rei. Ele só era o rei. Era ele que mandava e desmandava. As pessoas estavam debaixo da ordem dele. E Deus olhou e falou assim, ó: eu coloquei você como rei, mas como rei você escolheu fazer ou cumprir ou obedecer da minha palavra apenas aquilo que você achava melhor obedecer. Tendo em vista que não é desse jeito que eu trabalho, eu não trabalho pela metade, eu trabalho pelo todo, eu estou te rejeitando. Aí nós podíamos pensar ainda uma outra série de situações. Lembra em Caná da Galileia, quando Jesus estava no casamento? O que aconteceu com a água? Foi transformada em vinho. Mas a água foi transformada em vinho quando? Depois, a Bíblia diz, João 2, vai lá e confere depois. Depois que todas as talhas foram cheias, até em cima. Nenhuma talha ficou pela metade. Se tivesse talha pela metade, não tinha milagre. Lembra do Naamã? Leproso, condenado à morte? Instrução: vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Começou a mergulhar, viu que não estava acontecendo nada, pensou em desistir. Alguém que estava perto dele falou: se tivesse pedido para você coisa pior ou mais difícil, você faria. Isso aí não é nada, faça o que foi pedido. Quando ele dá o 7º mergulho, ele não para pela metade. Quando ele dá o 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele fica igual à pele de uma criança. E isso nos ensina, irmão. Isso nos ensina. Eu me alegro em fazer a reflexão. Isso aqui Deus tratou comigo há algum tempo atrás, não muito tempo atrás. Eu me alegro com uma palavra dessa, porque uma palavra dessa me deixa alerta, me deixa atento. Uma palavra dessa faz com que eu entenda que eu não devo ficar selecionando o que Deus ele fala para que eu faça. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. E pronto e ponto. Se eu obedecer, eu desfruto do cumprimento da promessa que tem na obediência, porque toda obediência traz por trás dela uma promessa a ser cumprida. Se eu desobedeço, eu arco com a consequência da desobediência. Aí eu vou finalizar dizendo assim, falei de manhã inclusive com os irmãos. O R.R. Soares, por exemplo, é um grande homem de Deus e eu o admiro, mas ele não é o meu pastor. O Edir Macedo é um grande homem de Deus e eu o admiro, mas ele não é o meu pastor. O Josué Brandão é um grande homem de Deus, também o admiro, mas ele não é o meu pastor. O Hernandes Dias Lopes, na minha opinião, o melhor de todos, na minha opinião, é um grande homem de Deus, mas ele não é o meu pastor. Não é. O meu pastor se chama Mário de Oliveira, em âmbito nacional. O meu pastor se chama Antônio Carlos Stefan,
em âmbito estadual. Aqui na região de Piracicaba, o meu pastor se chama Antônio Carlos Estefão, o pastor Toninho. E aqui no Jardim São Jorge, o pastor estabelecido por Deus se chama Marcos Aparecido Bombo. E é desse jeito que Deus trabalha. É desse jeito. Esses grandes nomes e outros tantos nomes que eu não falei. Eu falei alguns nomes conhecidos. Essas pessoas, elas são pessoas muito importantes dentro da comunidade que com eles estão. Para nós aqui, Deus dá a palavra de acordo com a necessidade dessa igreja aqui. Por isso que, na minha opinião, nós podemos ver e ouvir outros pregadores, outras mensagens, mas a nossa vida, ela tem que ser direcionada pelo altar onde nós congregamos. É por isso que muita gente tem dificuldade na trajetória, porque a pessoa ela ouve palavra de tudo quanto é lado, e aí ela tem dificuldade para assimilar a palavra que vem do altar. Ela conflita, e havendo esse conflito, ela toma a decisão, e muitas vezes ela deixa de praticar a palavra que vem de Deus, inspirada para a vida dela, para ouvir a palavra que foi inspirada para um outro grupo de pessoas, para uma outra comunidade. Você está entendendo, sim ou não? Aí, irmão, aí, irmã, nós temos que tomar esse cuidado. É uma instrução para a nossa vida. É um alerta para todos nós. É um alerta para que nós coloquemos a palavra de Deus em prática como um todo. É um alerta para que tudo que nós ouvirmos daqui, a não ser que o pastor fale para você fazer alguma coisa que é errada, a não ser que o pastor fale para você pecar. Aí não, irmão, você vai pecar? Não peque. Mas se a palavra está sendo lida, estudada, ensinada, ela está sendo dosada dentro de algo que Deus tem voltado para essa igreja tem um formato, tem uma forma, essa igreja tem um direcionamento, não é uma igreja aleatória, que vai de qualquer forma, de qualquer jeito, e qualquer hora, e qualquer dia muda, não é. Há uma direção que é dada aqui já por longos anos, para que esse povo viva debaixo da bênção. Ser rei é uma honra ou não é uma honra? Claro que é. Mas ao mesmo tempo que a pessoa é honrada sendo estabelecida como rei, ela acaba sendo humilhada, sendo deposta como rei. Mas deposta por quê? Deposta porque simplesmente escolheu desobedecer à palavra de Deus. Escolheu fazer aquilo que achava melhor. Aí o irmão, aí a irmã está sonhando, está planejando, está projetando. Pastor, eu quero ser promovido no trabalho onde eu estou. Pastor, eu quero comprar algo. Pastor, eu quero fazer algo na minha vida. Pastor, eu estou planejando para 2015 tal coisa. E o Deus que está conversando com você através da minha vida é o Deus que unge você para que você seja uma pessoa honrada por Ele. Mas a palavra dele, ela precisa ser levada a sério e praticada, não em partes, mas como um todo. Você entendeu? Sim ou não? Ótimo. Eu posso orar com você? Vamos ficar todos em pé então, por favor. Feche seus olhos, recline a sua fronte. A sua oração ela é importante. Pastor, o senhor tem pregado aí, eu tenho ouvido muita coisa, eu acato, outras coisas eu deixo de lado. A alerta de Deus para a saúde espiritual sua. Se for pregado que é pecado, não agarre. Embora não peco para que a pessoa, não prego para que a pessoa peque. Se for pregado algo que vem do altar para você ser abençoado, pratique. Que Deus vai te honrar na palavra dele. Tá bom? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, na minha opinião, uma grande oportunidade dada pelo Senhor a todos nós, nos 3 cultos, das 8 da manhã, das 10h30 e agora às 19h.
nós fizemos a reflexão debaixo do mesmo texto, com a mesma unção liberada sobre essa igreja. E ainda assim, ó Deus, com a inspiração dada pelo Senhor para cada público distinto, porque tivemos 3 públicos distintos, mas todos ouvindo a mesma reflexão do mesmo Deus, dentro do mesmo endereço. Que a bênção do Senhor seja sobre esse irmão, sobre essa irmã, que vai sonhando, que vai planejando, que vai colocando diante de Ti, ó Deus, as ideias, os projetos para 2025. Deus, que os projetos, eles verdadeiramente sejam cumpridos com êxito. Os projetos sejam verdadeiramente cumpridos da melhor forma possível. E esse irmão, essa irmã, possa desfrutar, sim, de tudo que o Senhor tem para a vida deles. E que a tentação da não prática da palavra, ela seja vencida, ela seja superada pela obediência à Tua voz. É a minha oração por todos, e você que recebe a oração, você que recebe a palavra, diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma e agradeça.